Bom dia, essa é a aula 10 do segundo ano, capítulo 12, Regências, a unidade ameaçada. Com a abdicação de Dom Pedro I, né, o trono fica aí nas mãos do imperador criança, né, então a gente vai ter esse período de regência ao qual o governo vai ficar na mão de uma assembleia, né. A partir dessa assembleia vai ser eleita ali uma regência trina, né, ou seja, 3 pessoas vão governar o Brasil durante um período e depois a gente vai entrar numa regência una mais à frente. Com a queda de Dom Pedro, a gente também vai acirrar dentro desse espaço da Assembleia uma disputa, né, entre esses 3 grupos aí, os restauradores, moderadores e exaltados. Os restauradores vão defender a volta de Dom Pedro ao poder, né, algo que vai perder sentido alguns anos aí à frente quando Dom Pedro morre, né? E aí esses restauradores vão começar a fazer parte dos moderados e dos próprios exaltados, né? Vão se juntar a esses outros grupos. Os moderados vão defender a monarquia constitucional e os exaltados vão procurar uma autonomia maior das províncias, né? Algo que vai se materializar a partir de várias revoltas, como a gente vai ver mais na frente, né? Esses projetos que vão buscar uma maior autonomia das províncias, né? No seu sentido administrativo, comercial, né? Se desvincular do imposto que está sendo pago a essa nova Lisboa, a esse Rio de Janeiro que está administrando o país todo. Então existe uma certa angústia em mandar esse dinheiro para a cidade. A ideia é que esse governo central mantenha a ordem pública, né? E ao mesmo tempo essa negociação com as províncias, entre dar mais autonomia e ao mesmo tempo controlar as províncias. Durante esse processo a gente tem a criação do Código Criminal, que vai delimitar 3 tipos, né, de delitos. Esses delitos podem ser públicos, particulares ou de imprensa. A gente tem também a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional vai fortalecer, né, esses poderes locais por meio da criação dessa figura do coronel. O coronel, né, vai ser um cargo comprado, né, comprado por pessoas ricas, poderosas locais, né, muitos aí ligados à agricultura, à escravidão, que vão poder aí, com esse título, né, exercer o poder sobre a região, um poder que muitas vezes já existe, né, mas que agora vai ter um título não de nobreza, mas um título representando aí, né, esse poder regencial. Em seguida, a gente tem o Código de Processo Criminal sendo criado, e ele vai criar o Tribunal de Júri e o Juiz de Paz, que também vai ser outra figura importante nessa estrutura de poder local, né? O Juiz de Paz e o Coronel vão conseguir manter uma estrutura de poder na base da estrutura política do Brasil, que vai se manter ao longo de todo o processo dos próximos 100 anos aí, se não até hoje, né? Que a gente vai ver a longa duração também de alguns desses poderes locais até hoje, por exemplo, em regiões do Nordeste. Em 1834 tem um ato adicional, que é uma reforma, né, a essa Constituição do Império. Então ela vai criar a Assembleia Legislativa das províncias, dando maior autonomia para as províncias, abole o Conselho de Estado, que é um órgão ainda de Dom Pedro. A nomeação dos funcionários públicos fica na mão do presidente da província, ou seja, dá aí mais uma atribuição, né, dá um pouco mais de poder para esse presidente da província. Província que é uma espécie de estado, tá, gente? É aquela província que vale o que seria o estado hoje em dia. Limita o poder também dos regentes, né? Ou seja, os regentes aí não vão poder dissolver a Câmara, por exemplo. Algo que o rei poderia fazer, né? Então você dá aí mais um mecanismo, né, para garantir de alguma maneira essa distribuição do poder. E começa a regência una, ou seja, se até esse momento você tem 3 pessoas governando o país, agora você vai só ter uma. E essa pessoa vai ter um período de regência. As províncias também vão ter uma maior autonomia nos gastos e impostos locais, né? Isso vai ajudar em diminuir uma oposição a esse governo que está sendo criado. A primeira regência é de Antônio Feijó, que é um padre, né, deputado. O governo dele é marcado por várias rebeliões, ao qual ele tenta aí conter, mas essas rebeliões pelo país todo vão terminar fazendo com que ele enfrente, né, uma forte oposição dentro da Câmara também, né, que de alguma maneira vai também trazer as necessidades locais, né, para esse espaço aí de debate político na capital. Ele vai renunciar em 1837 e aí a gente vai ver a interferência dele lá na frente durante as insurgências, tá? Essa questão do anticelibatário é algo importante também. Ele é um padre, mas ele é contra o celibato, né? Então ele é a favor de que os padres possam se casar e ter relacionamento. E isso é uma questão que é fortemente debatida dentro da Câmara, né? Usada de alguma maneira como um discurso, né, libertino de alguma maneira por um padre, né? Seria um argumento dos conservadores nesse sentido. Araújo Lima já vai ser um senhor de engenho pernambucano, né? Ele passou por Coimbra, tem uma formação acadêmica.
Ele é eleito com 4.000 votos e dá início à política do regresso, que vai visar fortalecer o poder central com apoio de cafeicultores e comerciantes do Sudoeste. Ele visa, assim, manter uma unidade, ao mesmo tempo uma ordem escravista. Essa ordem escravista é básica, né, para conseguir manter esse sistema econômico, tá, gente? Que é um sistema econômico aí extremamente escravocrata, né, na sua base de produção. Ele cria essa lei interpretativa do ato adicional também, de 1840, né, que vai retirar a autonomia das províncias, podendo assim ele anular leis, por exemplo. Aumenta o poder de repressão do poder central, então. A partir desse momento a gente vai ter o surgimento aí do Partido Conservador e do Partido Liberal. Durante as regências a gente vai ter diversas rebeliões, revoltas, insurgências aí pelo país, né? A gente tem uma elite local que vai estar exigindo uma maior autonomia e ao mesmo tempo a gente tem indígenas, mestiços, negros e pobres brancos lutando por maior liberdade e uma vida melhor, né? Já que não está havendo uma distribuição de renda dessa riqueza que está sendo criada, algo que até hoje não acontece. Na região do Grão-Pará, que é no norte do Brasil, a gente vai ter a cabanagem, né? Cabanagem porque as pessoas pobres aí, os trabalhadores, vão viver em cabanas mesmo, né? E vão ficar prestando serviço, buscando sobreviver em meio a baixos salários e condições de vida, né, difíceis. Isso vai gerar uma série de revoltas, né? E com a chegada do novo presidente de província, vindo do Rio de Janeiro, né, que aí começa a propiciar e a privilegiar o interesse dos portugueses, dos lusitanos aí. Os cabanos então vão se juntar com alguns homens ricos aí da região e vão invadir o palácio do governo, né, e tomando assim o poder. Depois que eles tomam o poder, existe uma série de lutas internas aí na liderança. Essas lideranças vão traindo o movimento, fazendo acordos externos. Eles não conseguem assim conservar seu poder frente às diversas divergências aí. A falta de programa de governo também não ajuda, né, em um avanço dessa organização política. A inferioridade bélica e uma epidemia vão aí dar as facadas finais do movimento, né? E no final a gente vai ter 40% da população da província morta, né? Um dos maiores genocídios aí do período, tá? Na região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a gente vai viver a Guerra dos Farrapos, que é uma população ali que está vivendo na área rural e que é militarizada porque vive próximo da fronteira. Essa região de fronteira vai ser uma zona de conflito, né? Já que a gente vai ter os castelhanos lá, né, fazendo fronteira com a gente. Aqueles que falam espanhol, né, que estão aí fazendo parte dessa América espanhola que está sendo formada também. E que estão também vivendo movimentos de independência, né, em alguns locais aí, também por conta dessa dificuldade em lidar tanto com o governo europeu quanto lidar com os governos locais que estão sendo criados e que estão cobrando às vezes autoimpostos e estão sendo violentos com a população, uma população que muitas vezes está passando necessidade, já que na América Latina toda a gente tem essa concentração de renda na mão de poucas pessoas, tá? A gente vai ter a figura de Bento Gonçalves aí, que é um líder farroupilha. Ele vai fundar aí essa primeira República Rio-Grandense, né? Vai estar à frente desse movimento. A República Rio-Grandense vai durar alguns meses e seus líderes vão ser presos, né? Bento Gonçalves, por exemplo, vai ser enviado lá para a Bahia. Na Bahia ele vai contribuir com a Sabinada, vai influenciar na Sabinada, como a gente vai ver lá na frente. Quando ele foge da Bahia, durante a Sabinada, e vem para o Rio Grande do Sul, ele volta já eleito como presidente da República Rio-Grandense, né? Ele já tinha, durante o processo de prisão, né, a população mantém o voto nele, ele é eleito. Graças à ajuda da maçonaria, ele consegue fugir lá da Bahia, vem para o Rio Grande do Sul, assumir seu cargo de presidente. Ele se junta aí a Itânio Giuseppe Garibaldi, um revolucionário que está vindo da Europa com uma série de experiências aí. Eu deixei um texto dele ao final, caso vocês queiram ler aí, um diário dele muito interessante. Eles vão invadir a região de Santa Catarina da Laguna e vão fundar ali uma nova república, né? A República Juliana. Essa república ela vai durar aí até 1845, quando a gente tem a paz honrosa, né? Esse acordo de paz entre os farroupilhos e o governo central. Com esse acordo, né, os farroupilhos, aí, os rio-grandenses vão ganhar direito a eleger seu presidente provincial. Os comandantes farroupilhas começam a fazer parte do exército brasileiro com o mesmo cargo. Aumenta o imposto do charque sobre o platino, né? Esse charque platino é o charque vindo ali da região da América Espanhola. Existe ali uma concorrência no Rio Grande do Sul com esse charque, aí você aumentar o imposto sobre o charque dos espanhóis é você garantir o mercado interno dos rio-grandenses. E liberdade para os negros que lutaram, né,
durante essa revolta que alguns momentos chega a ter aí metade do exército negro, né? A gente tem os lanceiros negros, por exemplo. Esses negros recebem a euforia quando acaba o conflito. Em Salvador a gente vai ter as revoltas dos malês, né? Eu já passei a aula de África para vocês, e lá na aula de África a gente vê alguns locais da África ao qual são pegos os negros e tragos para a região do Brasil, né? Dentre essas regiões a gente tem a galera que vem do norte da África que vai ter práticas muçulmanas, né? Em 1830 a gente vai ter uma mudança aí radical na África, que é a queda do Império de Oió. Oió, que é aí o Império do Yorubá, que vai englobar aí uma região bem grande. Isso vai fazer com que várias pessoas sejam escravizadas, dentre elas líderes religiosos, políticos, militares, né, que vão ser tragos aí para Salvador, em sua maioria, que é um dos grandes portos aí que vai receber essa galera. Esses diversos povos em Salvador, né, por mais que eles estivessem em guerra lá na África, quando eles chegam em Salvador, eles terminam se unindo. E aí você tem um multiculturalismo africano, né, se manifestando nas religiosidades, por exemplo, né? Dentre eles o culto dos malês. Esse culto dos malês aí no dia 25 de janeiro vai começar um movimento negro, né, armado aí com espadas, facas e lanças contra os soldados do Império, né, que vão buscar fugir desse contato, dessa luta corpo a corpo, né, buscando ali se defender no forte e usar as armas. A revolta é suprimida, né, ela mata aí 50 dos revoltosos aí, outros vão ficar com sequelas aí, né, vão levar tiros, mas não vão morrer na hora, vão morrer depois. Um tribunal vai julgar os rebeldes aí, e você vai ter a partir de então uma perseguição contra referências culturais religiosas da África, né? Em especial aí essas ligadas à cultura árabe, muçulmana, né? Junto a isso também a cultura dos orixás, da Umbanda, do Candomblé, do Ileaê, uma série de representações aí, de manifestações que estão acontecendo no período, tá? Junto disso, vários negros libertos, né, são mandados de volta para a África, né? Essa é uma política aí de branqueamento que vai acontecer, né, para você de alguma maneira tirar, né, essas ideias de revolta de dentro do território nacional. Ideias como é o quilombismo, né, a gente lembrar do quilombo do Palmares, que aconteceu ali alguns séculos atrás, e ao mesmo tempo jogar para longe essa ideia do haitianismo, né, do que aconteceu na independência do Haiti, uma revolta negra que dá independência para a ilha e cria um governo ao qual você ser negro significa ser cidadão. Então isso tudo dá medo nessa população branca que está dominando a região. Então você manda essa população embora para de alguma maneira branquear a população e tirar essas ideias, né, de fora do território nacional. Na Sabinada, né, a gente vai ter a presença de Bento Gonçalves, né, que veio preso lá do Rio Grande do Sul, está preso em Salvador. A presença dele vai influenciar Francisco Sabino, que escreve o Novo Diário da Bahia, é um diário liberal. A gente tem o Diário da Bahia, que é um jornal conservador. Ele tem esse jornal liberal, ao qual ele vai fazer críticas ao governo. Sabino vai liderar uma revolta com militares rebeldes aí, que vai tomar o Forte de São Pedro, em Salvador, vai expulsar o presidente da província e proclamar uma república independente. As forças legalistas vão estar ali no Recôncavo, onde elas vão se reunir, receber apoio aí do governo central e vão cercar a cidade de Salvador, tanto por terra quanto por mar, e aí dão fim à revolta. Um massacre vai acontecer e Sabino vai ser expulso da Bahia. Na região do Maranhão e Piauí a gente vai ter a Balaiada, né? É uma região que está passando por fortes dificuldades econômicas e vai ter um conflito entre conservadores e liberais pela hegemonia política da região. Quando Araújo Lima entra na regência representando os conservadores, a gente vai ter um grupo armado aí formado por Raimundo Gomes à frente, né? Que vai libertar presos na Vila de Manga e vai lançar um manifesto contra os portugueses. O grupo vai ganhando novos líderes, né? E dentre eles aí o mestiço Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio, e Cosme Bento das Chagas. Eles vão trazer aí um exército, né, com 3.000 homens quilombolas, né? Esse exército de lanceiros, né, vai avançar sobre Caxias, rumo ao Piauí, ajudando a população contra as tropas legalistas, né? Logicamente, o governo central vai enviar aí 8.000 homens, né, para conter essa revolta e a revolta vai culminar aí com 11.000 mortes entre os balaios. Então é aí outro grande genocídio que vai acontecer, né, para manter esse governo central. Por fim, gente, a bibliografia tem alguns textos, eu botei 3 exposições online, tem vários filmes, documentários, a maioria tá no YouTube, tem algumas músicas e botei alguns textos aí que são os textos que eu usei de referência para montar a aula, tá? Tem alguns o jornal Novo Diário, que é de 1837,
e aí tem alguns códigos aí que eu fui citando, né, o Código do Processo Penal, o ato adicional, e botei as Memórias de Garibaldi, que é um texto também de época que vai narrar algumas coisas desse período, tá? E é isso, gente. Até a próxima aula.